Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida, amada Escola Sabatina Viva, da nossa amada Associação Paulista Leste. Aqui é muito amor, é muito carinho nesse lugar. E eu quero dizer a você que está aí conosco, por favor, filho de Deus, se você ainda não tem a lição desse trimestre, olha aqui, missão de Deus, minha missão. Você tem que participar disso com a gente, ficar por dentro desse conteúdo que tem sido maravilhoso. Estamos tendo grandes discussões teológicas aqui, assuntos para o nosso cotidiano, para levarmos a missão desse Deus tão maravilhoso. Você está vendo aqui no cantinho o QR Code? Você não pode ficar de fora. É o quiz da nossa lição, onde semanalmente terá 3 perguntinhas para você responder e testar o seu conhecimento sobre o que você estudou ao longo da semana, tá bom? Não fique de fora. E ainda, se você não está inscrito nas nossas redes sociais, por favor, filho de Deus, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste, tá vendo aqui embaixo? @PaulistaLeste. Se inscreva no nosso canal para você receber todas as notificações da nossa associação. E se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero YouTube, eu quero o Instagram, nós temos lá, mips.apl. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa escola sabatina. Os rios, as notificações estarão saindo tudo por lá. E você vai ficar por dentro do nosso conteúdo, tá bom? Queridos, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre uma missão, a motivação e preparo para a missão. Não posso falar disso sozinho. Temos aqui a presença do nosso querido soteropolitano. Não. Baiano. Só baiano. Só baiano? Só baiano. Você é da onde, Vitor? Eu sou do sul da Bahia, cara. Eu sou meio mineiro, meio capixaba, é um negócio meio complicado ali, porque ali a gente não tem sotaque de baiano mais, ali é tudo muito misturado. Somos de Itamaraju, cara. Itamaraju. Lá na BR-101, amigo. Olha aí, pastor Vitor, que é lá da igreja do Tatuapé. Isso aí. Foi deportado da Bahia pra cá. Pois é, o povo cansou de mim lá. Agora vocês vão ter que me aguentar aqui um pouquinho. O pastor tá aí com um desafio maravilhoso, Comunidade Raízes. Isso aí, também. Seja bem-vindo aqui ao nosso meio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Léo, e é muito bom poder falar com vocês, é muito bom poder falar com toda a comunidade da Paulista Leste e também com os irmãos que nos ouvem de outros lugares. Um abraço especial para as comunidades que Deus me deu a chance de pastorear, o pessoal do Tatuapé e o pessoal do Raízes, que Deus nos faça crescer na presença dele. Em nome de Jesus. Temos o pastor Otoniel Ferreira, nosso querido mestre, foi nosso professor de teologia na Bahia, no SALT IAN. Hoje é departamental de missão global da Associação Paulista Central. Muito obrigado, Associação Paulista Central, por deixar ele estar aqui conosco. Emprestá-lo um pouquinho hoje. Já está sabendo já há algumas semanas atrás isso. Mas, pastor, obrigado por estar aqui conosco, atender um convite do seu humilde servo e sempre aluno, Leonardo. Obrigado por estar aqui conosco. Anjo de aluno. Uma alegria, viu, Léo, estar aqui com você, ver você se desenvolvendo no seu ministério, crescendo. Fico feliz da vida ver o Vitor também aqui, conhecer a Aliane, que fala muito bem, né? E a gente está muito contente lá em Campinas, Léo, que a gente está plantando lá várias igrejas. O pastor Erlo Brown me deu o desafio de plantar 10 novas igrejas em Campinas. Olha! E quando a gente lançou o projeto, já surgiu 5 mais. Então, esse ano está sendo plantado 15 novas igrejas. Olha só. E isso foi contagiado de tal forma que, pela graça de Deus, esse ano nós vamos estar entregando, registrados na associação, 25 novos grupos, né? Uau. E alguns deles já com potencial de ser igrejas, porque já tem mais de 40 membros, já consegue sobreviver sozinhos. Então, uma bênção de Deus. Estou muito feliz em trabalhar nessa área ali. Amém. Deus seja louvado, pastor. Deus tem te usado muito e tem sido uma inspiração para todos nós até hoje. Muito obrigado. Deus seja louvado. Temos aqui a nossa doutora, enfermeira, doutora Aliane. Olá. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te agradeço. abençoe. Só fera aqui, só os pastores aqui, gente boa. Prazer conhecê-los, prazer estar com vocês. Nossa querida igreja de Ponte Rasa, a qual a gente faz parte ali, né? Estamos ajudando ali no Ministério, no Nacionato, Desbravadores também, aqui na Associação Paulista Leste.
E eu quero mandar um beijo, um abraço pra galera de todas lá. Vou mandar pra minha mãe agora, né? Porque eu acho que nos outros eu não mandei. Então, mãe, um beijo. A gente tá aqui no podcast. Minha mãe é uma das grandes incentivadoras de estudo da lição comigo. A gente sempre estudava muito assim, então agradeço muito. Um beijo pra vocês. Meu loiro já ganhou um beijo, né? Então, mas igreja, vamos firme aí estudar, que vai ser bênção. Tá sendo bênção, né? Amém. Amém. Nós estamos aqui indo para a lição 6 do nosso trimestre. Se você está meio perdido aí, lembre que estamos quase na metade da lição do trimestre. Motivação e preparo para a missão. Para nós começarmos o estudo, o debate dessa lição, vamos fazer uma oração? Aliane, você pode orar para nós? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, que nós possamos recapitular essa lição novamente, que nós possamos alcançar os nossos objetivos aqui propostos, que o Senhor possa colocar esses desejos no nosso coração, que o Senhor fique com cada ouvinte, com cada igreja, com cada família que está recebendo essa mensagem, que o Senhor possa estar com cada um. Nos dê um bom estudo da lição, tudo isso eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, que na minha época era verso áureo. Eu peguei. Todo mundo Versinho pegou. áureo, Todo mundo. Ninguém Decorar tá os livre. versinhos. Decorar os versinhos. Isso, ganhava pontinho para ganhar um presentinho no final do trimestre com o Exatamente. O professor. pastor vai dar presente pra Vai. gente, ó. Pessoal, tá Assim que é. vendo? Lucas capítulo 24, verso 44 diz: São essas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito por mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Gente, Jesus ele começa a dar um senso de missão para os discípulos e de pregar o evangelho. Eu acho muito interessante essa grande comissão quando Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos. Ide está no imperativo, condicionado a uma ação. Então depende de mim para ela poder acontecer. Se eu não realizar, alguém vai fazer. Mas ela não vai deixar de acontecer. Aqui ele começa a dar uma motivação para os discípulos e começa a dar um preparo. Eu estou vindo para cumprir aquilo que foi dado. Como que nós podemos colocar no coração dos nossos membros o cumprimento dessa missão, de levar eles a ter esse senso de pregar a mensagem de Jesus, mas com preparo, não de qualquer forma. É interessante, Léo, que essa afirmação de Jesus, ela é no contexto da sua ressurreição, né? Ele está tipo dizendo, gente, vocês esqueceram que eu avisei que eu ia ressuscitar. O que vocês estão vendo aqui, vocês duvidaram, mas eu tô aqui, tô ressurreto, Vivinho da Silva. Podem tocar aqui, eu tô aqui mesmo, tô aqui. Então, é verdade que eu ressuscitei. A grande motivação da missão, ela começa na promessa, então ela começa na afirmação do texto. A motivação da missão, se a gente for pensar na motivação dos discípulos, Jesus os leva então a pensar no texto e a olhar para ele e ver, o texto se cumpriu, gente. É verdade. A motivação para a missão, e até próprio, eu gosto muito de olhar essas imagenzinhas aqui da missão, da lição, e na lição 6 você tem uma dupla imagem que para mim é extraordinária, também muito significativa. Começa com o túmulo aberto e é desenvolvida agora pelo Espírito Santo. É uma jornada a ser desenvolvida pelo Espírito Santo, mas começa com o túmulo aberto. Mas o túmulo aberto, a experiência da ressurreição, ela é uma experiência com o texto. Havia uma promessa estabelecida. Cristo disse que ressuscitaria. O evangelho ele não está dissociado do texto, mas ele tem um reforço da experiência concreta. Então, a gente pode dizer que se o evangelho ele tem sua inauguração no ato da proclamação, na ressurreição de Jesus, assim que ele ressuscitado, agora as pessoas que o veem ressuscitado e que sabem da sua ressurreição se lançam a falar com as outras pessoas, as mulheres que sabem da sua ressurreição vão a falar com os discípulos, olha, ele ressuscitou e isso é verdade, e assim inicia o ato de proclamação das boas novas. O restante dessa proclamação é derivada disso. Mas Jesus faz essa conexão. Há um elemento passado, há uma prova, há uma afirmação e ao cumprimento dessa afirmação. A partir desse momento, eu olho para o Evangelho como esse conjunto de promessa e cumprimento de promessa. Promessa e cumprimento de promessa. As boas novas e o Evangelho são centradas nisso. Então, os discípulos são empurrados a proclamar isso.
É bom saber disso. Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele é nosso intercessor, ele está no céu, está prestes a vir. E todas as promessas bíblicas que me direcionam a isso, elas serão cumpridas do mesmo modo que a ressurreição foi cumprida, do mesmo modo que Cristo disse que assim o faria e assim o fez. E qual era a promessa, né? É engraçado ver Jesus despedindo dos discípulos. Verdade. Eu acho assim interessantíssimo a forma como ele começou a se despedir. Ele convidou as pessoas, os discípulos, para fazer uma santa ceia, para deixar eles preparados. E ele começou a dizer, olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou, e se ele não vier, o mundo não será convencido. É necessário que eu vá, porque senão ele não virá. E é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E junto com isso, professor, uma lembrança de que eles voltariam a comer daquela ceia um dia com ele no céu. Com ele no céu. Então outra promessa. Outra promessa vinculada. Então, havia uma promessa da permanência. Então, enquanto vocês estiverem aqui, o Espírito Santo está aqui cuidando de vocês. Mas quando essa jornada terminar, a gente volta a celebrar isso aqui. E o melhor, quem falava isso para eles era o próprio Jesus que conversava. Jesus. E quando você confia em alguém, que você recebe alguma resposta ou alguma afirmação de algo que vai acontecer, de alguém que você confia, tranquilizador. Alívio. Então, quando o verso para memorizar diz, são essas as palavras que eu lhes falei, ele está dizendo, já falei para vocês, depois da ressurreição, né? Ó, vocês se lembram que eu falei isso em Atos, capítulo 1, acho que versículo 4, ele fala assim, ó, vocês, por favor, lembra da promessa que eu fiz para vocês? Vocês não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem essa promessa. E a promessa tem a ver com o poder. Atos 1:8, né? E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É interessante isso, para o nosso cumprimento da missão, não existe nada mais motivador do que, cara, ser batizado pelo Espírito Santo. Eu não consigo pregar o Evangelho se eu não tiver o Espírito Santo comigo. Certa vez perguntaram para Dwight Moody, que era um pregador, era um pastor, mas não era ordenado, mas ele pregava e era um evangelista. E ele pregava e lotava, as pessoas assistiam, ele era cheio do Espírito Santo. E uma senhora perguntou assim, ei, Dwight Moody, pastor Dwight Moody, o senhor é cheio do Espírito Santo? Ele disse, sim, eu sou, mas eu vazo. eu tenho vazamentos, eu preciso todos os dias reencher, ser rebatizado pelo Espírito Santo. E isso é uma motivação de Jesus para os discípulos. Ó, vocês vão pregar o Evangelho, mas por favor, não fique por aí tentando pregar o Evangelho enquanto vocês não receberem o poder. Não saia de Jerusalém, não saia. Quer dizer, não saia da sua casa para pregar o Evangelho fora se você não estiver batizado pelo Espírito Santo. Então essa é a maior motivação que eu e você temos que ter para pregar o Evangelho, é ser batizado pelo Espírito Santo. E privilégio. Vocês já pensaram quão privilegiado nós somos, assim? De receber o Espírito Santo, de conhecer, de saber todas as coisas que a gente sabe, o conhecimento. Essa é a oportunidade que a gente está tendo de ter uma motivação, de ler uma lição de escola sabatina, de estar aqui conversando, de falando. Vocês já pararam? Porque eu já parei para falar, nossa, que privilégio. Às vezes você conversa com pessoas que não têm o mesmo conhecimento da gente, a gente fala assim, nossa, a gente é privilegiado. Mas será que a gente está guardando isso para a gente? Ah, não, eu tenho aqui, ou a gente está passando isso de uma forma? Qual que é a forma que nós estamos falando? Porque isso não é um privilégio para gerar arrogância, né? Não. Isso é um privilégio para nos fazer mais humildes e mais servos. É o privilégio de poder ser útil numa causa mais do que nobre. É numa causa capaz de transformar o mundo. Não há força maior, ao meu ver. Não há grupo mais poderoso, não existem pessoas com maior capacidade de fazer grande diferença no mundo do que a igreja. Nós, cheios do Espírito Santo, nós temos o poder de pregar, falar e viver coisas que podem gerar um impacto tão grande que não há arma no mundo, que não há discurso no mundo mais poderoso do que o que a gente tem para falar. Amém. E não é só falar, é viver, né? Porque o Evangelho é feito disso, né? De fala e vida. E essa soma vai gerando esse impacto. Compartilhar o contexto das boas novas, você vê ali no contexto bíblico, né? As mulheres viram o túmulo vazio, Sim. Foram comunicar, alguns discípulos ficaram felizes. Outros duvidaram. Não porque as mulheres são fofoqueiras, tá? Que fique bem claro. Não. Fala que... Não que sempre, porque as mulheres viram e já foram correndo lá falar, né?
Mas assim, o que me chama a atenção, pessoas aceitaram, alguns duvidaram e outros rejeitaram Sim. a mensagem. Mas é interessante, Léo, é que como o processo também da motivação, e a gente vai somando o processo, elementos, né? A gente já falou da ressurreição, o pastor Toniel já falou da questão do Espírito Santo, e a gente pode acrescentar mais um elemento, a experiência. Porque é a experiência com a graça, é a experiência da ressurreição, é o ver o túmulo vazio, é o perceber que o que eu estou pregando é verdade. Eu não estou falando de algo sem poder, sabe? Há uma experiência pessoal em mim que me impulsiona a dizer, gente, o que eu tenho para dizer é capaz de tirar sua tristeza. Porque as mulheres saíram do túmulo para falar com os discípulos, estavam tristes, abatidos. A morte de Jesus deixou aquela turma abatida. Então agora, o que eu tenho... Cada um tinha uma reação, né? Sim, o que eu tenho poder agora, a informação que eu tenho para dar é uma boa nova, porque ela pode mudar o teu ânimo. Ela pode mudar a tua perspectiva, porque eu experimentei isso. As mulheres saem do túmulo de Jesus numa empolgação tão grande. Cara, quando você entra ali, era para embalsamar o corpo de Jesus. Eu estava esperando ver ele morto, mas ele está vivo. O grau de impacto que isso tem, a energia, o sorriso, é o poder da experiência. É o poder agora de contagiar o outro com aquilo que o Senhor já me contagiou. É nisso que talvez a gente tenha um problema nessa nossa questão missionária, é que talvez muitos dos nossos irmãos ainda não tenham conseguido viver essa experiência transformadora com a graça de Jesus. Talvez ainda a gente esteja falando com muita gente que ainda não tenha conseguido entrar na presença de Deus com essa alegria, com essa satisfação de dizer: o Senhor me salvou, Ele vai voltar para me buscar, e isso é verdade. Vocês acham que isso faz diferença? Oh. Porque assim, eu pergunto para vocês, para mim, se não tô doida no meu pensamento, porque cada um teve uma reação. A forma como elas foram levar a mensagem, elas foram alegres, elas foram felizes. Como teve outro também que foi o quê? Duvidando. Imagina que isso aconteça. Vamos lá ver. Vamos lá, chama alguém para ver. Pra elas, não foi pra mim. Exatamente. Então, assim... Vocês são tão importantes assim. É a mesma coisa na igreja. Todos têm a mesma mensagem, todos têm o mesmo conhecimento, estão todos ali. Mas qual a forma que eu, Aliane, vou sair, qual que é a forma que o Léo vai sair, qual que é a forma que o Vitor vai sair, qual que é a forma que o pastor vai sair. Então, qual que é a forma que nós vamos falar? Nós vamos falar empolgados, felizes, que nem você colocou, numa empolgação. Nós vamos falar sobre esse evangelho, nós vamos dar essa boa notícia para as pessoas alegres, felizes, ou nós vamos estar lá, tal. Mesma coisa a igreja. Como que você está motivando a igreja? Como que é a sua igreja tratar local? de uma verdade como se fosse mentira, né? A verdade é a mesma. Não, mas é tratar de uma verdade como se ela fosse mentira. É aquela apatia, aquela falta de fervor. Fervor é esse que é o Espírito Santo que me dá, claro, absolutamente. Mas é uma experiência de me sentir perdoado, salvo, de compreender que o reino é meu, de que eu sou um beneficiado, de que Deus me dá muito mais do que eu mereço, de entender que eu sou desse tamaninho, mas Deus me faz desse tamanhão, porque Ele muda a minha dignidade, Ele muda o meu mérito. Cara, o meu salário, meu resultado ia ser morte. Aí o Senhor vem para mim com vida eterna. E existe algo mais extraordinário do que isso, de me sentir beneficiado pelo céu, e isso essa alegria tem que ser vista no meu rosto, na minha vida. Talvez a gente esteja falando realmente com gente que ainda entenda a religião como algo teórico demais, e ainda não tenha conseguido viver essa experiência da celebração da salvação. É interessante, Vitor, você mencionar a questão da experiência, né? Você sabe que enquanto a pessoa não tem uma experiência, tem pessoas que conseguem mudar a sua cosmovisão sem ter uma experiência, apenas uma explicação teórica. Tem gente que tem essa capacidade, mas tem muita gente que não consegue mudar a sua maneira, os seus comportamentos. Os nossos pós-modernos hoje não conseguem. Se não for através da experiência. Sim. Então você pode mudar uma cosmovisão através de duas maneiras, ou através de uma boa explicação, ou através da experiência. E se você quer que alguém lembre de você para sempre, não você quer que a pessoa lembre um pouquinho de você, dá um presente. Mas se quer que a pessoa lembre de você eternamente, faça ele sentir algo que ele nunca sentiu antes. Uma experiência. E isso tem a ver com a conversão verdadeira, como você mencionou. Se você não se sente salvo, você não acredita que Jesus vai voltar, você também não vai pregar isso com força. Você não vai contagiar ninguém. E é muito importante a questão da experiência, experimentar o dom da salvação, ter certeza da salvação, ser grato por isso, e aí com prazer você vai poder levar essa mensagem a outras pessoas. E lembrando, professor, porque nesse processo, inclusive, de mudança de cosmovisão que o senhor tratou, o cognitivo está dentro.
A informação está dentro. A informação baseia a experiência. Mas essa informação, ela é viva. A palavra é viva. O Espírito é vida. E ele faz com que o texto se transforme em algo transformador para mim, porque aí eu me torno aquela carta aberta que todo mundo vai ler, né? De 2 Coríntios capítulo 2, essa experiência extraordinária. Quando a gente entra nesse fundamento profético, que a lição vem dizendo, a princípio ali que Jesus começa a colocar essa profecia no contexto da missão, para nós pregarmos essa mensagem, como que nós podemos trazer isso de uma forma relevante para os nossos membros aqui? De novo a gente tratando daquela história do dito e cumprido, né? Porque a profecia é isso, é o dito sendo cumprido, é o dito sendo cumprido. E nesse ciclo do dito sendo cumprido, cada cumprimento de profecia bíblica é um reforço de que a maior de todas as promessas é verdade. Se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. O texto tem esse poder. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é o conceito de Romanos 10, cada declaração bíblica cumprida, quer seja historicamente hoje, quer tenha sido historicamente no passado, a gente pode fazer uma lista de promessas cumpridas, desde Isaac, vão lá para o nascimento de Samuel em Ana, e tantos outros exemplos bíblicos de afirmações que foram sendo cumpridas no meio da jornada bíblica, são para me dizer, olha, o Senhor não mudou. E aquilo que ele disse, ele vai cumprir de novo. Você sabe que eu não trabalho com marketing, essas coisas, mas que vai vender muito um produto, né? Ela acredita que aquele produto é bom. E ela vai vender aquilo, ela vai falar bem daquilo, ela vai te colocar para você comprar aquilo, ou para você acreditar que é aquilo. E é a mesma coisa que eu falo muito pro clube de desbravadores, para conselheiro principalmente, porque é uma geração que às vezes não tá afim, clube não é legal, as coisas talvez lá fora seja mais atrativo. Então se você não comprar que isso é bom, e que isso é legal, e viver isso, e passar isso, as pessoas também não vão. A igreja, como que eu, líder, professor de escola sabatina, vou falar sobre missão, sobre eu motivar você, se eu que sou professor de escola sabatina não estou motivado? Não fez nem cócega no meu coração esse Como assunto. que eu vou falar? Então, você, professor, você que é aluno, você tem que se motivar para você passar isso para as outras pessoas. Você tem que comprar isso, que isso é bom. Que o que Jesus falou profeticamente ali, que ele vai se cumprir, ele vai se cumprir. Então, eu tenho que acreditar, eu tenho que viver isso, eu tenho que levar essas boas novas às pessoas. Isso é natural. Se eu, Aliane, estou acreditando, então peraí. E Aliane, tem um processo ainda, porque eu não posso me esquecer que Cristo nasce, morre, ressuscita para vir, para voltar. O Evangelho é isso. É o nascimento, vida, morte de Jesus, mas seu retorno. E tudo isso é vivo, é eficaz. Não é algo doido, é algo que vai acontecer, aconteceu e vai. Porque o efeito final desse processo, Isaías 53, verso 11, ele vê o fruto do penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. Jesus ainda não está satisfeito. O resultado do penoso trabalho de sua alma ainda vai ser ver a gente no céu com ele. Então, passar a eternidade com ele. Ele não vê a hora disso acontecer, exato. Viu, gente? E isso faz parte do processo missionário. Se isso não trouxer pra gente empolgação, eu não sei mais o que pode trazer. Se não for motivação... Eu não sei mais o que mais pode empurrar a gente para cima e em direção do outro. E principalmente, a gente pode conectar isso com inúmeras outras coisas. Olhar o desespero dos outros, olhar a dor do outro, olhar alguém sofrendo as mazelas desse mundo e eu não me incomodar que esta dor pode ser suprida com essa minha experiência, com essa minha satisfação... aí a gente volta na lição da semana passada, de novo, Bíblia fechada e pessoas desesperadas, porque eu tenho uma resposta para isso. Eu tenho um tesouro guardado que é verdade, de algo transformador na minha vida e que pode fazer enorme diferença na vida de todo mundo. Dizem que os homens, eles não gostam de fofoca, né? Mas os homens são... Sabe quando que a mulher fala assim, ó, vou te contar uma coisa, mas não é pra você contar pra ninguém, pra você guardar? E às vezes não consegue, né? O homem é mais que mulher, viu, gente? E é a mesma coisa, a gente tem algo que a gente não deveria querer guardar pra gente. A gente tem que levar isso o mais rápido possível. A gente tem... É legal ver o pastor falando aqui com essa motivação pra gente aqui olhando, ele falar. Então já tá motivando, a gente já tá saindo aqui motivado. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. A gente tem que ser motivado a cada dia. E se a gente não tem essa motivação, a gente tem que estudar a lição novamente, abrir Bíblia, do joelho no chão e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não tô tendo essa motivação no meu coração, eu preciso me motivar, porque não é isso. Não é isso. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu de várias formas não, com várias pessoas, várias situações diferentes.
Né? A primeira foi com as mulheres lá no túmulo. A segunda foi com os discípulos caminhando. Sim. E depois os discípulos pescando, né? E cada situação dessa foi uma experiência diferente. Isso significa que hoje, quando você apresenta Jesus, várias pessoas vão ver de várias formas. E Deus, de alguma forma, através dessas experiências, Jesus, de alguma forma, através dessas experiências, ele mostra que é possível, mesmo pessoas com pensamentos diferentes, serem encontradas e receberem a mensagem e compartilhar essa mensagem de várias formas. Então, eu acho que isso é fantástico. Ele usando essas 3 experiências diferentes aqui. O impacto resultante da presença dele ressuscitado é diferente. Ele comendo peixinho, Sim. depois ele conversando e o pessoal lembrando do que ele falou. Sim. As mulheres querendo tocar, ele disse, não me toque ainda. Porque, o Shalom depois, né? E soprando o Espírito Santo sobre eles, lá em João 21. Então, são experiências com resultados diferentes, que também me lembra que eu também não posso metrificar essa experiência, porque os resultados também, com a gente também vão ser diferentes. O nosso modo de lidar com a missão no pós-experiência da graça também vai ser um pouco diferente. Na questão da diferente. experiência, na questão do peixinho ali, olha, eles não estavam acreditando, não, vou comer o peixinho. Crendo que era um espírito, né? Crendo que era um espírito. Se fosse hoje, o pessoal já ia começar cantar Castelo Forte e fazer oração. Que é isso? O quê? Não. E aonde que nós entramos nessa parte de terça-feira, que a gente tem que correr, que o nosso tempo está voando aqui? A espera e missão. E Jesus tinha dado aos discípulos uma missão clara, que deviam ser as suas testemunhas, falar dele ao mundo até que o fim chegasse. Agora, enquanto eles esperavam, preparavam-se para a sua missão de 2 maneiras. Primeiro, continuavam unidos em oração e súplica, e não tinham dúvidas quanto à missão que Jesus havia dado a eles. E isso inspirou eles se unirem principalmente em oração. E a segunda coisa, fizeram com que, enquanto esperavam... Né? Oi? Estrutura organizacional. Isso daí. Eles faziam a prepara logística da missão. Exato. A missão de Deus não é desorganizada. Isso não é bagunça. Como que nós podemos mostrar para as pessoas que essa organização é importante para pregar a mensagem? Não é chegar somente a abrir a Bíblia e falar, não. Qual é o nosso público-alvo? Por que nós temos que trabalhar essa organização para ter mais eficiência na mensagem? Interessante pensar que Matias não foi nem esse cara que deveria ter sido, né? Eles escolheram um cara, mas era Paulo, né? Que entraria depois no lugar de Judas, porque o Senhor tem outros planos. Mas eles se moveram porque entendiam que seria necessário. Compreendiam que o tempo antes da missão exige isso. Isso responde muito para muita gente que tem dúvidas sobre a utilidade e o papel da igreja. Tem muita gente que tem muita dificuldade em compreender a missão como um elemento coadunado, onde pessoas se unem em ministérios, em ações e organizadamente, dentro de um processo eclesiástico, se movem. A igreja é isso. A igreja é esse quartel-general, onde essa organização se estabelece, onde eu me movo, onde eu oro. Então, esse lugar de espera, eu entendo a igreja hoje como esse lugar de espera. A gente consegue se mover dentro dele. A igreja organiza a gente. A igreja dinamiza a gente. A igreja só não é um aquário. A igreja só não é o meu berço esplêndido, porque ela não é o céu. E a gente já, assim, a gente que acaba tendo contatos com outras pessoas, a gente ouve muito que a igreja adventista é uma igreja organizada. Que em vista de outras igrejas, ela é organizada. E eu já sentei para falar isso com pessoas da empresa, que perguntaram, mas como funciona? Até a gente explicar que existe uma associação leste, oeste, APAC e tal. E eu sentei com essas pessoas e mostrei até aqui a Escola Sabatina atrás, como funcionava, tudo. E a pessoa falou, nossa, não sabia que vocês tinham uma organização. Então, quando a gente se organiza, viu, líder de igreja, professor de escola sabatina, você que está ouvindo, a igreja não é bagunçada. Valorize isso por sinal. Exatamente. A igreja, ela é estruturada. Se a gente está colocando isso, eu vou falar agora como líder de igreja, se a gente está colocando isso para que você faça, é porque existe uma organização, existe um estudo, existe algo que é bom para que aquilo seja feito. Então, não vá contra o que a igreja coloca para você. Leve isso como uma boa coisa. Não, eu vou fazer.
Então a gente é estruturado, a gente tem isso. E dentro lá da situação também tinha essa estrutura. Jesus não deixou bagunçado, ó, tchau, agora vocês se virem aí, não. Teve uma organização, teve algo que foi organizado, que vai acontecer dessa forma, teve um planejamento. E a gente também precisa se planejar. Até para fazer missão a gente tem que se planejar. É interessante aqui a maneira como Jesus orientou eles, né? Ó, vocês vão ficar aí orando, orem bastante, se preparem, prepare o terreno, prepare. Eu considero isso como um plantio de igreja, né? Estou plantando igreja. Já existia, já. Esse aqui é o princípio, passo a passo. o princípio básico do plantio de igreja que eu uso hoje. Que primeiro você tem que estar em sintonia com Deus. Você tem que estar em sintonia com a missão de Deus, que é buscar e salvar o perdido. Então você tem que estar em sintonia com isso e você tem que estar colado nele o tempo todo, com o desejo de fazer a mesma coisa que ele fez. Quer dizer, desejo de expandir esse reino, levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Uma vez que você recebeu isso no seu coração, agora você encontra o local onde você quer fazer o trabalho. O local é Jerusalém, é fora de Jerusalém, nós estamos preparados agora, vamos fazer o trabalho. Quem vai fazer o trabalho conosco? Quem é que vai se juntar? Você pode ver que juntou 120 pessoas aqui para fazer o trabalho. E eles conseguiram esse núcleo básico. 120 pessoas era o núcleo. Baita núcleo, né? E eles ficaram orando, jejuando, clamando a Deus pelo poder. E eles estavam se fortalecendo, eles mesmos, né? Se fortalecendo. Eles mesmos. Até que um certo momento, enquanto eles estavam clamando, a promessa de Deus, que Jesus tinha prometido, não tinha acontecido ainda. Então um vento forte aconteceu, um estrondo aconteceu, tinha uma festa do Pentecostes ali, tudo parece que planejadinho, como você falou. Então aconteceu um barulho, e eles estavam em 120 pessoas orando, e daqui a pouco tinha uma multidão de milhares de pessoas. Tanto é que Pedro pregou e batizou 3.000 pessoas. Imagina. Após esse resultado. 3.000 homens. 3.000 homens. Fora mulheres e crianças que se converteram nessa época. Então imagina, aí se cumpriu mais uma promessa de Jesus. Se vocês receberem o poder, fazer vocês coisas farão maiores, coisas né? maiores do que as que eu fiz. Então é uma coisa impressionante. Para eu hoje cumprir a missão, para eu estar motivado, eu preciso seguir essa mesma regrinha. Orar, ler a Bíblia, testemunhar, ajudar a pessoa, tem que buscar, exercitar a minha fé, buscar o poder do Espírito preparar. Santo. Mas professor, assim, muito importante a gente reafirmar um ponto do que o senhor falou. A agenda foi do Espírito Santo. O nosso planejamento, ele é importantíssimo, mas não é a gente que impõe o nosso planejamento ao Espírito Santo. Eu preciso estar de coração aberto. Eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. Eu preciso ser orientado por ele, porque a igreja é dele. A orientação, quem dita o ritmo da igreja... Milagre é prerrogativa divina. É dele. E tudo acontece como tem que acontecer. Isso. A grande questão, às vezes, meu sentimento por vezes a sistematização, a organização, é que às vezes a gente já chega com o nosso plano pronto e o Espírito Santo abençoe agora, que a gente já está com a ideia pronta. Às vezes é muito necessário termos as nossas ideias e claro, é sempre... Nossa cabeça vai pipocando de ideias sempre... Mas quanto mais perto de Deus eu tiver, eu vou tendo mais segurança de que tipo de ideia é essa, mas é a oração quem precisa alimentar o nosso planejamento. Mas o planejamento tem que acontecer. Quem conduz a igreja. Mas a gente não pode esquecer. Foi um acidente no Pentecostes? Claro que não. O Espírito Santo estava pensando em tudo. 10 dias de oração para que ele, depois dessa experiência de oração e dessa organização estabelecida, essas 120 pessoas juntas, se amando, se respeitando, se estabelecendo como igreja, agora eles se movem. Mas é o passo do Espírito Santo. O dono da igreja ainda é o Espírito Santo. Amém. Mais do que a gente e as nossas ideias. Amém. É o Espírito Santo. Aqui nós entramos para a parte de quarta-feira, nós temos que correr, que o nosso tempo tá voado. A quem crucificaram? O sermão de Pedro, né? Opa! O Jesus crucificado e ressurreto. O poder do discurso aí agora, né? Como processo, que é a igreja, processo evangelístico. A igreja dos sonhos, né? Esse capítulo 2 é a igreja dos sonhos, né? E aqui a lição ainda fala, depois de tudo isso que a gente ouviu, depois de tudo isso que a gente discutiu, fala aqui, ó, até grifei, se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que vai nos motivar, gente? É o que a gente falou. Gente, depois de ouvir tudo isso, depois a gente ter debatido aqui, o que vai motivar vocês? Assim, igreja, o que vai faltar aí para vocês fazerem a diferença na igreja de vocês aí, na nossa vida, né? E talvez a gente tenha que retornar ainda mais fortemente à ideia de mais oração.
Muito. É a pessoa do Espírito Santo que também nos gera essa conversão. Então, aquilo que a gente precisa sentir é o Espírito Santo que gera, a motivação do processo é o Espírito Santo que gera, os resultados é o Espírito Santo que gera. Ele é o dono do processo, ele é o dono da igreja. O discurso de Pedro é resultado da obra do Espírito Santo. Vamos lembrar que Pedro era um cara intempestivo e extremamente personalista, né? Mas Pedro esquece dele. O foco do discurso de Pedro é a experiência de Jesus, é a experiência do passado, é a experiência de Israel para dizer, olha, o Cristo a quem vocês crucificaram, ele é o Salvador. Ele não é um profeta morto, ele morre, ressuscita, ele ascende ao céu e nesse tempo ele nos coloca como propagadores dessa informação. E isso também é uma boa lição para a gente quanto ao conceito de evangelho, ao que acredito que vai ser pregado de vez em quando. Vamos lembrar de algo que o senhor ensinava para a gente. Jesus é o centro. O centro doutrinário, o centro de qualquer tipo de experiência, Jesus é o centro. E o grande impacto de Jesus no centro é que tudo fica mais fácil. Tudo é por amor a Jesus. O impacto quem gera no meu coração é Jesus. O sábado é resultado da pessoa de Jesus. É porque ele me ama, por isso que ele me chama a guardar o sábado. E ele não precisa nem estar presente, que a gente já sabe que aquilo vai dar certo. Ele é o sábado. Ele é. Então, a minha saúde, o que como, o que não como, por que eu vou me preocupar com isso? Cara, é porque ele me ama, ele quer que eu esteja saudável. É por ele. Por que eu tenho que ir na academia à tarde, né? É isso. O beber água, o comer ou não comer determinadas coisas, beber ou não beber determinadas coisas, é por ele. É porque ele me ama. Então nenhuma ordem é desprovida. E ele deixa tudo orientado, tudo feito, tudo ali pra gente nada, só E nada é seguir. desprovido de amor. É tudo porque eu tô... Ele tem um carinho tão grande por mim, ele me valoriza tanto, que ele quer tanto ter um encontro comigo no sábado. A ideia da volta de Jesus... Por que proclamar isso? Por que largar essa esperança tanto para o futuro? Porque esse mundo não me traz o que a volta de Jesus vai me trazer. Nada vai me trazer. É o que a lição vem falando aqui na parte final, depois que a Aliane falou assim, se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que vai nos motivar? Ele continua o escritor. Somos chamados para espalhar a mensagem do evangelho ao mundo pecaminoso, caído, corrupto com pessoas pecadoras, caídas e corruptas. Nosso trabalho nessa vida não é julgar, mas é testemunhar do poder de Jesus. Porque ele quer que o corrupto deixe de ser corrupto. Isso daí. Não é orar para que o fogo caia do céu, como a gente estudou na lição passada, no esquema de Jonas. Porque quem tem o poder de fazer o corrupto deixar de ser corrupto é alguém que está comigo. É o Espírito Santo. Ele pode entrar no coração do corrupto e fazer o corrupto deixar de ser corrupto. E eu sou instrumento dele para isso. E ele faz. Uma das mensagens principais do discurso de Pedro foi arrependei-vos. Isso. E ali tinha a ver com o arrependimento de ter rejeitado o Messias. A grande maioria nós rejeitamos, nós zombamos, nós crucificamos, né? Crucificaram o Messias, né? Mencionou ali o início, né? Então, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Também falaram línguas, que é um tema polêmico, né? É um tema polêmico. Então, assim, que não era glossolalia, né? Que era só falar línguas. Então, então temos que falar em línguas? Quer dizer que falar em línguas é um sinal do batismo do Espírito Santo? Se necessário for para a pregação do evangelho para os estrangeiros que estiverem próximos a nós, com certeza. Exatamente. Então, assim, não é para fingir, hein? É importante explicar esse capítulo 2 aqui, Léo, porque as pessoas falam assim, não, a igreja adventista tem que ficar falando língua igual as outras falam por aí, mas que não é língua na verdade. Então, o dom de línguas ele é real, e foi real aqui no dia do Pentecostes. Foi real. Para quê? Para que os incrédulos acreditassem no poder de Deus. Mas ali, como era a festa do Pentecostes, e tinha várias nações, como nós sabemos aqui, tinha pelo menos 17 nações, cretenses, romanos, Mesopotâmia, Etiópia, então tinha várias línguas. Então, como é que eles iam explicar aquele fenômeno que estava acontecendo? Então veio uma bola de fogo, fez um barulho, as pessoas foram até lá e os discípulos começaram, posou línguas sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Então, como é que era? Línguas verdadeiras. Isso foi planejado, né? A forma como a mensagem seria. Idiomáticas, línguas existentes. É onde a gente é um reverso da Torre de Babel, né? Sim. A Torre de Babel dividiu, agora a igreja uniria os diferentes dentro desse ambiente pelo poder do Espírito Santo. E é onde que a gente entra no contexto que eu falei para vocês. Milagre é prerrogativa divina. Dom de línguas é um milagre para acontecer. Que vai acontecer na hora, no propósito que Deus acha melhor. Sim.
não é eu falar que eu vou dizer em línguas no momento. Ou ter um treinamento para falar em línguas. Ter um treinamento, decorar alguns sons desconexos, falando que isso é o dom de línguas. O dom de línguas ele acontece de uma forma com um propósito colocado por Deus na hora que ele acha que deve ser ocorrido. Sim. E não por vontade humana. E é onde nós entramos nessa parte da igreja primitiva, que é a parte de quinta-feira, que nosso tempo tá voando aqui. De novo, né? A igreja de Atos 2 é a igreja dos sonhos. É a igreja que um pastor gostaria de ter sempre, né? Entretanto, uma função primordial da igreja primitiva era o discipulado. Então, como que à medida que os novos membros iam abandonando os seus pecados, eram adicionados e o discipulado ia acontecendo na vida deles? Porque era a vida do evangelho, né, Léo? Era a vida do evangelho. Era comer junto, era orar junto, era andar junto. Aprender a doutrina. Exato. Mas junto. Continuava Professor, era sendo. junto. Era uma rotina. Era conviver junto. Era estar junto. Ter a alegria de estar junto. Exato. Saber o nome da pessoa, se preocupar com a família. Porque o discipulado é resultado do relacionamento, né? Então, é a crença, é a experiência orientada, somado ao relacionamento. De novo, voltamos à questão da experiência. O impacto que o evangelho já teve na minha vida, agora sendo comunicado ao coração do outro pela proximidade. E aqui a lição fala, que vocês acabaram de falar, os novos crentes eram cuidadosos e intencionalmente discipulados por meio do ensino direto, bem como por meio da participação na vida diária dos outros crentes. Tudo sob a supervisão e liderança dos apóstolos espiritualmente maduros e fundamentados. Até grifei aqui algo. Não existe melhor forma de aprender algo do que ver pessoas fazendo e em seguida imitá-las. É aquilo que a gente já falou diversas vezes. Se você vive algo, se você crê em algo que você quer passar, cara, a pessoa que está do meu lado, ele vai ver e falar, não, isso é bom. Vou fazer isso aí também. Talvez seja o grande impacto para a nossa sociedade e para as nossas igrejas. Seria se vivermos assim, se vivêssemos assim, né? É que nós vivemos uma fase de um evangelho muito pobre sendo pregado. O evangelho pobre, ele fala o que você tem que fazer, mas ele não te ensina como fazer. E a diferença do discipulado. O discipulado, eu estou ali do lado, te ensinando como você faz. A gente volta à questão do comprometimento, Léo. Da necessidade de precisamos me responsabilizar pelo outro. E é onde nós entramos nessa parte final que é muito importante. Eu tenho que pregar um evangelho rico. A Bíblia que as pessoas precisam ler é a minha vida. E quando elas olham para mim, vão ver, não, Deus ele atua de verdade. Se ele mudou a vida do Vitor, do Tony, da Aliane, ele vai mudar a minha também, se Amém. Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Jesus deixou o exemplo, né? Tem um texto de Ellen G. White que fala assim, olha, ele se misturava com as pessoas, Atendia as necessidades. atendia as necessidades, como alguém que se interessava por eles, Depois dizia, vem e segue. ganhava confiança e dizia, siga-me, agora vamos comigo. E o pessoal iria. Então, assim, é isso que nós temos que fazer. A Igreja dos Sonhos era isso. Eles vendiam suas propriedades, dividiam os bens, eles acreditavam que Jesus estava voltando. E quando a gente acredita, de fato, a gente vive como se acredita, né? A lição aqui eu coloquei bem na sexta-feira. Nosso trabalho missionário deve brotar do amor e da gratidão profunda pelo que Jesus fez e faz em nossa vida. E coloquei aqui embaixo. Fale do amor de Cristo, conte da sua bondade. Então é isso. Acho que é fácil viver tudo isso, né? É simples, mas não é fácil. fácil. É simples, mas não é fácil. Mas é gostoso. Quando a gente vive é Eu extraordinário. acho que a maior dificuldade do evangelho é a complicação que nós colocamos sobre ele. O evangelho é simples. Sim. Se eu tenho um coração sincero e se eu tenho uma vida a serviço de Deus, ele vai acontecer de uma forma fenomenal na minha vida. O problema, Léo, é que o pecado leva a gente tão distante da experiência do evangelho que essa mudança de cosmovisão que o professor falou tantas vezes nesses nossos últimos estudos é um processo muito doloroso e complexo. Então, o Espírito Santo às vezes, né, faz isso para conseguir trazer a gente para o simples. A nossa luta é contra o pecado. O pecado não deixa a gente viver a plenitude do evangelho. Por isso que cada ação espiritual nossa resultará em um povo vivendo a missão de modo cada vez mais verdadeiro. Então, a nossa luta contra o pecado resulta em salvação de alguém por consequência. A nossa luta espiritual de se aproximar de Deus vai resultar no impacto na nossa igreja, na nossa comunidade, que a gente não faz nem ideia do tamanho. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco nessas 3 semanas.
Que Deus possa abençoá-los. Obrigado. Muito obrigado, revê-lo, mestre. Maravilha. Agora temos aqui a presença do Vitor. O Vitor já não via ele há quase 12 anos. Um bocado de tempo, é verdade. Quase nada. Tempinho. A Aliane, eu vejo ela quase todo mês nos encontros da PL. Mas é sempre poder rever vocês e ver que essa missão está no coração de cada um. Amém. E a você, querido, que está aí em casa nos assistindo, na igreja, no celular, no trabalho, tenha certeza. A missão de Deus é a tua missão também. Amém. Fale de Jesus, pregue sobre esse Jesus, porque ele precisa voltar. E o maior sonho dele é levar você também para desfrutar da eternidade. Amém. Vamos orar? Vamos terminar com uma oração, Pastor Tony? Grandioso Deus, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado a Deus porque o Senhor, mesmo olhando para nós, todos nós pecadores, o Senhor decidiu morrer na cruz do Calvário. Amém. Morreu, ressuscitou, venceu a morte. E se nós cremos em Ti, venceremos também. Amém. Pai, ajude a gente a se empolgar com essa mensagem, com a mensagem da ressurreição, com a mensagem da salvação, e assim contagiar o máximo de pessoas possível. Abençoa, Deus, a escola sabatina. Amém. Abençoa essa escola que é a maior escola do mundo, que está presente em quase todos os países que existem no mundo. E hoje, ó Deus, nesse dia, o Senhor realmente foi honrado e foi glorificado pelo estudo que essa escola nos deu. Amém. Obrigado por isso. Abençoa cada amigo ouvinte que está participando desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Quero te agradecer por tudo, agradecer a tua presença, a tua audiência, mas acima de tudo, porque você veio buscar o nome do Senhor. Amém. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser. Aleluia.